Olá, você já pensou em alcançar sua independência financeira? Saiba que isso é possível, e por isso eu estou aqui. Eu sou o Roberto Zintigraf e vou tentar ajudar você a chegar lá. Quero ser financeiramente independente. Isso é possível? Isso é possível, mas para você chegar lá vai demorar um tempinho, porque veja bem, primeiro o que é ser financeiramente independente? Vamos imaginar o seguinte, vamos imaginar que você gaste R$300 em alimentação, R$400 você gaste em saúde e mais R$500 você gaste, por exemplo, em moradia. Então, ao todo, você gaste por mês R$1.200. E você hoje tem um salário de R$1.200, ou seja, você empata o que você gasta com aquilo que você recebe de salário. Bom, qual é o conceito de ser independente financeiramente? Imagina um amigo que também tem o salário de R$1.200, gaste os mesmos R$1.200, mas ele tem uma casinha que ele aluga um quarto numa casa onde ele aluga esse quarto por R$300. Então, parte da despesa dele, R$300, já são cobertas por esse aluguel desse quarto que ele tem. Agora imagina um outro amigo que ao invés de ter um quartinho só, ele tenha 4 quartos e ele alugue. Então, se cada um desses quartos ele aluga por R$300, ao todo ele tem de renda que não precisa do trabalho dele, ele não precisa estar trabalhando, ele tem R$1.200 por conta do aluguel desses 4 imóveis, esses 4 quartinhos que ele tem. Ou seja, ele tem uma renda passiva de R$1.200. Repara o que acontece, se ele tem esses R$1.200 de renda passiva, ele não precisa mais trabalhar, não é que ele vai parar de trabalhar, mas ele não precisa mais trabalhar para conseguir pagar suas despesas. Então é isso que é o conceito de independência financeira, você ter renda que não dependa do seu trabalho, ou seja, se você ficar doente, você continua tendo condições de pagar suas despesas para conseguir sobreviver. Não é fácil, demora, porque você tem que, até você conseguir juntar dinheiro para ter o quartinho ou ter a caderneta de poupança que permita essa renda para você, vai demorar um tempo. Mas vale a pena porque você passa a ser independente. Você não precisa ficar sempre agoniado caso perca o emprego, caso num mês você ganhe menos, caso um mês você tenha um acidente que não possa trabalhar. Esse que é o conceito. E você deve sempre tentar chegar lá, perseguir esse conceito de independência financeira. Que é apressado come cru, é verdade? Quanto tempo eu preciso esperar para botar o boi na sombra? Qual é a ideia aqui que está por trás disso? Imagina o seguinte, imagina que todo mês você guarde R$100 do seu salário, você vai guardar em uma caderneta de poupança, por exemplo. Então, no final de um ano, você guardou R$1.200. No final de 2 anos, você tem 24 meses guardados, você vai ter guardado R$2.400. E assim sucessivamente. Se você não botar o dinheiro só no colchão, significa que daqui a 30 anos você tem guardado a R$36.000, que é o equivalente a 360 meses vezes R$100 que você poupou a cada mês. Mas se ao invés disso você tiver paciência e colocar esse dinheiro em algum lugar que renda juros, como por exemplo a caderneta de poupança, o dinheiro começa a trabalhar para você. No primeiro ano, ao invés de você ter apenas 1.200, você vai ter 1.200 e um pouquinho, 1.250 talvez. No segundo ano, ao invés de você ter 2.400, você tem um pouquinho mais, 2.400 ou 2.500 e alguma coisa. Né? Mas se você deixar passar, por exemplo, 15 anos, ao invés de você ter apenas 18.000 guardados, você vai ter 38.000 guardados. Ou seja, você vai ter contribuído R$18.000 do seu sacrifício. Sim, porque deixar de gastar R$100 por mês, vamos combinar, é sacrifício. Você não vai poder sair no fim de semana, de repente não vai poder comprar aquilo que você desejava, talvez o Natal tenha que ser um pouquinho mais magro, enfim, você vai ter que fazer alguma renúncia. Mas observa, se você consegue ser paciente e esperar 15 anos, todo mês na disciplina de fazer isso e nunca pegando o dinheiro que está guardado na poupança, tem uma hora que você passa a ter mais dinheiro gerado pelo próprio dinheiro do que aquilo que você colocou. Por exemplo, em 15 anos, se você tem 38.000, significa que 18.000 foi o seu bolso que contribuiu. E os outros 20.000 para completar os 38 foi a própria poupança que gerou o dinheiro. Não é uma ideia boa? Agora, se a gente continuar nessa simulação, se você esperar passar 30 anos, olha que doideira que vai acontecer. Você vai ter mais de 185.000.
dos quais 36 foi o seu bolso e a diferença, que dá quase 150 mil, foi gerado pela caderneta de poupança. Não é uma boa ideia? Mas para quê? Como que você consegue, né, chegar a esse ponto? Você precisa ter paciência e no meio do caminho não meter a mão no dinheiro que você guardou, porque senão não vai dar certo. Eu ouvi falar em bens de consumos, investimentos e dívidas. O que é cada um deles? Essa é uma ótima pergunta, porque essa é uma dúvida que a maioria das pessoas tem. O que é bem de consumo, o que é bem de consumo durável, o que é bem de investimento? Vamos pegar primeiro aquele que a gente gasta mais, aquele que a gente usa mais, que é o bem de consumo. É a conta de celular, é o sapato que você compra, é a roupa, é a alimentação, são coisas que você vai utilizar, você vai gastar seu dinheiro para sobreviver, para viver a sua vida normalmente. Qual é a característica desses bens? Eles não têm valor de revenda. Você, quando compra um sapato, você não vai revender depois, daqui a um tempo, nem nada, porque, enfim, você vai usar o sapato usado, você vai, quando muito, dar para alguém, doar para alguém, né? Então, esse é o primeiro caso. O segundo caso, que as pessoas acham que é investimento, mas não é investimento, é o bem de consumo durável. O que é um bem de consumo durável? É um automóvel, por exemplo. Você compra um automóvel, paga por ele, por exemplo, 20 mil reais hoje, e daqui a 2 anos, pode ser que ele esteja valendo apenas 12 mil. A diferença do bem de consumo durável para um bem de consumo normal, que a gente falou antes, como um tênis, uma roupa, é que um bem de consumo durável você consegue ter algum valor de revenda. Mas geralmente esse valor de revenda é mais barato do que o que você pagou por esse bem. Então, se você quer ser independente financeiramente, você não deve gastar todo o seu dinheiro comprando bens de consumo ou bens de consumo durável. Então a gente tem que ir para a terceira categoria que a gente citou aqui, que seria os bens de investimento. O que é um bem de investimento? Um bem de investimento pode ser, por exemplo, um apartamento que você compre, uma casa que você compre. Por quê? Ao comprar uma casa, você pode fazer dinheiro com essa casa alugando-a, ou então deixando você de pagar o aluguel. Então você começa a fazer uma poupança em cima disso. Ou então você pode pegar o seu dinheiro e colocar dentro de uma caderneta de poupança. Os juros que a caderneta de poupança vão gerar para você fazem uma renda passiva. Então, se você tem interesse em ser independente financeiramente, você tem que traçar uma estratégia para todo mês conseguir guardar uma parte do seu dinheiro, não comprometer essa parte comprando coisas como bens de consumo ou coisa como bens de consumo durável. Tem que ir para o lado de investimento. Pode ser que pareça um pouquinho chato no início, mas lembre-se que é graças a esse investimentozinho inicial que você vai fazer todo mês, é que você daqui a 5 anos, 10 anos ou 15 anos, você vai ter uma quantia acumulada que vai permitir a geração de juros e vai conseguir fazer com que você viva de uma forma mais tranquila, não dependendo tanto do seu trabalho, do seu dia a dia. Então a ideia é, todo mês você vai gastar naquilo que você precisa, bens de consumo como todos nós gastamos, eu também gasto, claro, né? Alguma parte vai ser, eventualmente, a cada 2 anos ou a cada 4 anos, suponha você vai querer usar parte do seu dinheiro, da sua renda, do seu salário, no bem de consumo durável, mas não pode nunca esquecer, você tem que guardar um pouco desse dinheiro que você ganha para conseguir comprar bens de investimento, que são as aplicações financeiras, são imóveis, são apartamentos. Por exemplo, se você está dentro dessa área de transporte, quem sabe de repente comprar, por exemplo, um carro para fazer frete. Então, se você compra um automóvel e você vai fazer dinheiro com esse automóvel, ele passa a ser um bem de investimento também. Não é um automóvel que você está comprando para simplesmente passear com a sua família. Mas, veja bem, não é nada para ficar estressado, é apenas uma estratégia que você tem que combinar com todo mundo para poder ter chance de viver bem a vida, gastar nas coisas que te dão prazer e reservar um pedacinho só do seu salário mensal para você comprar seus bens de investimento. Ficou claro o que eu quis passar para você? O que é mais importante para o sucesso financeiro? Bom, eu vou listar alguns fatores. O primeiro fator é você ter controle, ou o que a gente chama tecnicamente de orçamento, em cima daquilo que você gasta. Então, essa história de você ter um cartão que você passa, nem sabe, emprestar dinheiro, pegar dinheiro de cheque especial, não saber aonde está indo o seu dinheiro, o que está fazendo, não tem nada a ver. Você, para ter sucesso financeiro, antes de mais nada, tem que saber aonde vai, da onde vem e para onde vai o seu dinheiro. E isso com um orçamentozinho que você prepare todo mês, controle suas despesas todo mês, você vai conseguir sair do outro lado. A segunda coisa é você ter um pouco de paciência. Porque, veja bem, para você conseguir ter dinheiro acumulado, você precisa ter alguma paciência
para que esse dinheiro renda, né? Você não pode de um dia para o outro transformar um dinheiro, quer dizer, em 2 meses ou 3 meses, você já conseguir pensar que vai ser independente financeiramente. A não ser que você ganhe um prêmio na loteria, mas isso é muito raro. Então, se você não está pensando na loteria, aliás, se você pensa na loteria, não deixe de jogar, mas fora isso, você tem que fazer uma estratégia, então tem que ser paciente e todo mês ir guardando um dinheiro. Terceiro ponto seria a persistência. Esse é um ponto importante, porque tem gente que desiste no meio do caminho, porque deixar de gastar dá trabalho, deixar de gastar dói. Você quer sair todo fim de semana e de repente não pode sair todo fim de semana. Vai ter um fim de semana que você vai ter que segurar a sua onda. Então essa persistência, perseguir esse objetivo, pense sempre que você vai ter uma recompensa mais à frente e que vai ser muito boa para você. E o quarto item seria você chamar as pessoas que te acompanham, você ter o apoio dos seus familiares. Isso é importante, não adianta nada você remar sozinho, você fazer economia, se, por exemplo, uma criança está gastando todo o dinheiro, deixando a televisão ligada, deixando o chuveiro elétrico funcionando mais do que precisaria, isso não é uma boa. Então são esses pontos. Primeiro ponto, controle. Segundo ponto, paciência. Terceiro ponto, persistência. E quarto ponto, apoio familiar. Vai nessa que você vai bem. Tá ok? Pois bem, chegamos ao final desse primeiro programa. Mas fique ligado, que no programa que vem nós falaremos sobre uma coisa muito importante que é o orçamento pessoal. Saudações financeiras!